Bom, gente, então boa noite. Estou gravando para vocês alguns exercícios de revisão, tá? Que a distância fica difícil de fazer todos da lista, né? E também eu estava esperando que vocês estivessem fazendo e tirando as dúvidas. Eu sei que alguns estão conseguindo, outros estão tentando. Isso é bom. Bom, vamos focar então em 5 exercícios nos moldes da prova, né? A prova eu vou fazer em cima desses. E cada exercício vale 2 pontos. Aí a gente fecha o primeiro bimestre com aquela prova que eu ainda vou corrigir e essa que vocês vão fazer agora nos próximos dias. Bom, o exercício 1A do Boulos, página 136. São dados pontos A, B e C. E escreva equações vetorial e paramétricas para a reta determinada pelos pontos. No livro está B e C, mas como eu fiz com A e B, vamos focar aqui no ponto A e B, a matéria é a mesma, os resultados serão análogos, quer dizer, diferente da reta BC, mas o processo é o mesmo. Então, vamos pensar na reta determinada pelos pontos A e B, onde A é esse ponto e B são esses, e é esse ponto. E obtenha a sua forma simétrica se existir. Esse se existir porque a forma simétrica é em forma de frações, né? E não pode dividir por zero. Então, se aparecer um zero lá embaixo da fração, então não existe a forma simétrica. No caso que vai existir. E depois pergunta, né, para fechar a questão, ponto D314 pertence a essa reta? Então vamos lá. Primeira coisa, a equação vetorial de uma reta é dada por essa equação aqui. A reta R é dada por qualquer ponto x, quer dizer, o x maiúsculo representa um ponto qualquer, infinitos pontos. Esse x é igual a um ponto A, que é o ponto de partida, né, uma referência, que é um ponto pertencente à reta, mais um valor vezes o V. Aí no livro vocês estão usando lambda, né? Muita gente usa lambda. Mas além de ser mais difícil escrever lambda, eu acho que para alguns perde o sentido. Por que aqui é lambda e lá na outra matéria era K? É a mesma coisa, tá, gente? Esse lambda quer dizer uma constante. Quer dizer que o ponto x é qualquer ponto que parte do A e está na direção do vetor V. Esse K quer dizer infinitas extremidades, né? Do vetor V. Ou seja, o ponto x é qualquer ponto que parte de A e está na direção de V, para frente ou para trás, se o K for positivo ou negativo. Então, é a forma de representar a reta com vetores, uma linguagem matemática. X é qualquer ponto a partir do A e na direção do vetor V. Mas tem que passar essa reta pelo ponto A, porque o vetor pode estar em várias posições, né? Então, o vetor nunca está, ele é transportado. Então, o vetor nunca está, ele é paralelo, mas nunca está em cima da reta. Está paralelo à reta, pode ser transportado para a reta. Essa é a ideia de vetor. Uma direção, sentido, que pode ser transportado. Então, essa é a equação paramétrica da reta. Como é que a gente monta isso? Ora, se você tem os pontos A e B pertencentes à reta, essa é a definição, né? A reta determinada pelos pontos A e B, então nós podemos montar qualquer vetor. Um vetor que seja paralelo a A e B. Como? O próprio vetor AB. Certo? O vetor de A até B, ou de B até A, vai ser um vetor paralelo, que são infinitos vetores, né? Múltiplos. K aqui, ou lambda. Então, é só montar o vetor AB. Esse seria um dos vetores. Vocês vão ver no final que nem vai ser esse vetor que eu vou usar como vetor diretor. Vou pegar o mais simples, que é múltiplo desse cara aqui. Ou submúltiplo, depende do ponto de vista. Então, lá, tendo os pontos A e B, um vetor diretor pode ser dado por qualquer K vezes AB, inclusive o próprio AB. Bom, então o vetor diretor da reta é o vetor AB, que é dado pela extremidade menos o início, extremidade menos a origem. Está aqui o ponto B, são essas coordenadas, menos 5, 2 e 3. E o ponto A, 3, 6, menos 7. Está aqui. Um menos o outro, é só diminuir coordenada por coordenada. Olha lá, x do ponto B, menos 5, menos x do ponto A, menos 3, que dá menos 8. A mesma coisa com y, olha lá, 2 menos 6, que dá menos 4. E menos 7, 3 menos o menos 7. Então fica 3 menos 7, dá 3 mais 7, que dá 10. Ora, eu estou vendo que, primeiro, a coordenada x aqui é negativa e a gente gosta de começar com positivo. Geralmente eu gosto, né? Acho mais simples. A maioria das contas. E todos são múltiplos de 2, todos são pares. Então eu posso dividir por menos 2 esse vetor
E eu vou ter um outro vetor mais simples de representar a reta, né? O vetor diretor que representa a direção da reta. Olha lá, 4, 2, 5. É um vetor mais simplificado, múltiplo de AB. Então, qualquer vetor múltiplo ou paralelo a AB, né, dela mesma, é um vetor diretor da reta. Então, esse é o vetor diretor da reta. Se eu tenho o vetor diretor da reta e um ponto da reta, eu posso montar, olha só, infinitas equações, onde eu posso tirar infinitos vetores paralelos a AB, ou BA, né, tanto faz, também é múltiplo de AB, e começar de um ponto. Posso começar do ponto B mais K vezes um vetor. Ponto A, certo? Então, vamos fazer aqui, ó. Eu fiz, então, R igual a reta R é dada por X, todos os pontos X é igual ao ponto A de partida, mais qualquer vetor paralelo ao vetor diretor V. Só substituir valores. O ponto A é esse cara aqui. Ó, X, então, é 3, 6, menos 7. Mais o K, onde K é qualquer valor real, né? Vezes o vetor diretor 4, 2, 5. Essa é uma das equações dessa reta. Tem infinitas equações vetoriais. Equação paramétrica dessa reta. Bem, as equações paramétricas dessa reta é simplesmente a gente separar os valores das coordenadas do ponto x, do ponto A e do vetor nas coordenadas x, y, z. Chama paramétricas porque uma é parâmetro para a outra, vamos dizer assim. Então, olha só, se eu marcar aqui o ponto x maiúsculo, que é dado por coordenadas quaisquer, x, y, z, que é igual ao ponto A, dado pelas suas coordenadas x, a, y, a, z, a, mais k vezes as coordenadas do vetor x, y, v, z, v. Pintei aqui de azul, cinza e amarelo na ordem, para vocês verem que na equação paramétrica nós temos, então, a primeira equação, ligando os valores x, olha lá. Então, x genérico é igual a coordenada x de partida xa, mais o valor do vetor vezes o parâmetro k. Mesma coisa para o y, que está em cinza, e mesma coisa para o z. Então, equações paramétricas, é só você pegar a equação vetorial e separar ela em x, y, z. Se vocês forem perceber, olha só como é que fica a resposta do nosso exercício, né? Fica assim, então a nossa reta R, que tem essa equação paramétrica, vetorial, pode ser dada por essa equação paramétrica. Onde, no final das contas, olha só, na primeira coluna aqui nós temos a coordenada do ponto x. Depois, na segunda coluna, as coordenadas do ponto A, 3, 6 e menos 7. E, finalmente, aqui na frente dos K, as coordenadas do vetor. A equação paramétrica se relaciona com a vetorial nesse sentido. E as equações simétricas é a mesma coisa. Eu deixei pintado aqui também, para vocês verem que tem uma relação. A equação simétrica é simplesmente o ponto P, ponto X, desculpe, menos o ponto A, separado por x, y, z aqui, né, coordenadas, dividido pelas coordenadas x, y, z do vetor. É tipo uma proporção, né? Se é uma reta, se a gente for desenhar isso aqui, né, não é o caso agora, a ideia da geometria analítica a gente pode desenhar, é importante, usa no GeoGebra, acho legal. Mas a ideia é conseguir trabalhar com geometria sem olhar para os objetos geométricos, e sim para suas, analisar suas coordenadas. Bom, então tá aqui em azul de novo, ó. X, xa e xz se relacionam com x menos xa dividido por xz. Y menos ya sobre yv, que é igual a z menos a sobre zv. Essas três equaçõezinhas igualadas é a mesma coisa que essa equação. É a mesma coisa que essa equação. Para o nosso exercício, é só ver aqui que o ponto A é 3, 6, menos 7. O vetor é 4, 2, 5. Aqui também é o ponto A e o vetor. E substituir valores. Olha lá. Com as coordenadas do A, 3, 6, 7, ficou x menos 3, y menos 6, z menos 7. E as coordenadas do vetor aqui, ó, x, y, z do vetor. Ok? Então, essas são as equações paramétricas dessa reta.